Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Nesse dia estou passando aqui para deixar-vos uma palavra da parte de Deus. Já faz alguns dias que não apareço aqui, mas hoje Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero transmitir, eu quero compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E eu vos convido a abrirmos a nossa Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6. Você que tem uma Bíblia, procure aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 6. Glória a Jesus. Efésios, capítulo 6. E vamos ler do versículo 10 em diante. Eu vou ler na versão King James. Pode ser que dê alguma diferença da sua versão aí, mas o sentido é o mesmo. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Meus irmãos, algo que tem tratado muito em meu coração nesses últimos dias é em relação à espiritualidade. E eu chego a dizer que não devemos espiritualizar tudo, mas é impossível nós termos uma vida com Deus e não espiritualizar a maioria das coisas. É impossível, repito, nós termos uma vida com Deus e não espiritualizar a maioria das coisas. A maior parte da porcentagem daquilo que acontece conosco está ligado ao mundo espiritual. E é interessante que Paulo, entendendo isto, ele traz uma palavra para a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Ora, se Paulo escreve isto aos irmãos, mandando que eles se fortaleçam no Senhor, logo há uma luta na vida de cada crente no mundo espiritual. Se não, vejamos, o mesmo Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 4, dizendo o seguinte: as armas das nossas milícias, ou da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então há uma fortaleza no mundo espiritual e que é preciso nós cristãos nos fortalecer no Senhor, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como se fortalecer na força do seu poder? Entendendo que em Deus, ou Deus, ele é uma fonte
inesgotável. Na medida que você busca, ou na medida que buscamos, Deus, ele se deixa ser achado. Se não, vejamos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor mesmo dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Diz o profeta para falar isso com o seu povo. Então, se fortalecer no Senhor é buscar a sua face, buscar a sua presença, ter uma vida com Deus, ter uma vida com o Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. É como já vinha falando, Deus, ele deixa claro para nós que vivemos em uma luta espiritual e que é necessário estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Quem sabe aí você não entende o porquê que tudo há um processo e às vezes tantas coisas acontecem. É preciso entendermos que a vida do cristão ela é cheia de embates e combates. Há uma luta constante que só será vencida se usarmos as armas que nos estar preparada, as armas que estar preparada para que todo cristão lute neste mundo espiritual. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Ou seja, não vá considerar que você está em uma luta espiritual e o culpado de todas as coisas que está acontecendo com você são pessoas. Não, a guerra do cristão não é contra pessoas, é contra os principados, potestades nas regiões celestiais. Então, dentro desse pressuposto, é interessante entendermos que não é as pessoas. As pessoas, às vezes, em algum ponto, pode até ser usado pelo inimigo, mas a ponto, na medida em que estão sendo usadas, não é elas que estão lhe perseguindo. Então, entenda-se que a sua guerra é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Porque quando nos revestimos de toda a armadura de Deus, depois de todas as coisas, de todos os acontecimentos, todos os embates e combates, ainda ficamos firmes no Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.